Olá, povo de Deus, mais uma vez aqui com vocês hoje, nesse grande momento preciosíssimo do nosso podcast semanal. E hoje eu estou aqui mais uma vez com o Dr. João Paulo, que está falando comigo, hoje vai ser o volume 2, sobre saúde. Sobre vida forte, vida saudável, vida cheia de energia, doenças, de onde vêm essas doenças, de onde isso tudo procede, né? Nós tivemos um podcast a semana passada, que foi, aliás, muito prestigiado. Obrigado por você que está nos acompanhando aí. E hoje nós vamos falar sobre o volume número 2. Eu tinha prometido que a gente ia falar sobre a doença, de onde vêm essas doenças, como o câncer, como a diabetes, né? Como a artrite, a artrose, tanta coisa que está... as alergias, tanta coisa que tem assolado essa nossa sociedade moderna, que teve seus ganhos, porque teve automóvel, teve comida à vontade, por outro lado teve os efeitos colaterais de tudo isso, né? O automóvel trouxe a contaminação ambiental, né? O CO2. A alimentação industrial facilitou o acesso à comida, mas trouxe aí os processados, que são bases são cancerígenos e também, né, são diabéticos. E muitos outros temas que eu vou deixar o Dr. João falar. Dr. João, nós paramos na semana passada falando sobre os 3 elementos mais importantes, que é descanso, que é alimentação e suplementação. Ou um tratamento, um acompanhamento, por mínimo que seja da medicina, de um médico, de um especialista que pode ajudar a pessoa, né? No mínimo. Muito bem. De onde vêm essas doenças modernas, doutor? A gente não ouvia falar de câncer há 100 anos atrás, parece que não existia isso. Diabetes também, de onde veio isso? É verdade. Como há de se entender, né? Como é uma doença nova, contemporânea, ela veio com o hábito, que veio se adaptando às necessidades. Então, o hábito alimentar e toda a poluição, em todos os aspectos, poluição da água, do ar, poluição eletromagnética, tudo que a gente vive hoje, essa associação de ambiente poluído e hábito alimentar alterado é o que vem provocando e dando gatilho para essas doenças crônicas que têm cada vez aumentado mais a sua incidência, a sua prevalência dentro da nossa sociedade. Câncer, diabetes, problemas do sistema nervoso, como Alzheimer, doenças que antes a gente via com muito menos frequência e hoje é quase que comum. Então, na história da medicina antiga, isso não existia mesmo? Não existia. Tem muita coisa que são paradigmas novos que vêm sendo quebrados. A gente tem que buscar solução em locais diferentes, porque não se sabia, né? Quando eu comecei minha faculdade de medicina em 2001. Quando a gente começou a faculdade de medicina em 2001, a prevalência de doenças era diferente da prevalência de hoje. Já não tinha mais tanto problema. Os mesmos problemas que nós vemos hoje não eram os que a gente vivia, isso há 20 anos atrás, né? Se a gente pegar de 100 anos para cá, a gente tem mudado muito o foco de tratamento, né? Há 3, 4 décadas para trás, o grande cerne da medicina eram as infecções. Aí, com o advento de vacina, antibiótico, isso saiu de cena, só que em concomitância veio aí os processados, como o bispo comentou. Então a população hoje se alimenta à base basicamente de açúcar e farinha, e isso acaba alterando muito todo o eixo metabólico, pacientes com hormônios alterados, acaba favorecendo síndromes metabólicas, e a diabetes entra em cena como um problema grave e corrobora para doença cardiovascular, que é a doença que mais mata hoje. Então, infarto do miocárdio, diabetes e câncer. O Alzheimer nada mais é que a diabetes 3, a diabetes do cérebro, que é uma consequência, a gente tem essa percepção, né? O gatilho do Alzheimer é o mesmo gatilho da diabetes metabólica que nós vemos no dia a dia, né? O paciente está suscetível à mesma coisa, só que por uma questão de histórico genético, ele está mais vulnerável a desenvolver o problema no cérebro, na região hipocampal, límbica, e acaba perdendo memória da forma que a gente vê aí na prática. Como é que podemos nos ver livre disso? Como é que nós podemos prevenir e depois nos curar? Prevenir para quem não tem história familiar, e também curar para quem já tem alguns sintomas. Bom, a prevenção e a cura acaba adotando um mesmo eixo de tratamento.
tanto o paciente que já tem a doença em curso quanto aquele que quer prevenir, os hábitos são muito semelhantes, que precisam ser adaptados. A diferença é que aquele que já está com a doença em atividade, ele tem que ter mais urgência em mudar o hábito. E ele acaba ficando com a vida menos flexível, né? Em termos de ele já tem umas consequências. Já tem consequências e tal. Mas a principal mudança, de fato, ela é alimentar. É você quebrar o paradigma de que a alimentação ela precisa ser zero gorduras e repleta de carboidratos. Esse equilíbrio energético ele é muito importante, né? Cada vez mais com a gordurofobia e o medo de ingerir gordura que a população vem adquirindo, naturalmente as pessoas resta o que se alimentar? Açúcar e farinha. Só que o açúcar e a farinha em grande quantidade no prato, no carro de compras não só do brasileiro, mas da sociedade em geral, mundial, isso vem alterando o quê? Desenvolvendo a diabetes, que é a diabetes é uma doença nutricional, é uma doença que surge em consequência à insulina que permanece muito alta no corpo do paciente. A insulina é um hormônio que tem uma ação sistêmica muito grande. Então, quando ela sobe demais, ela bagunça todo o corpo do paciente, desde o cérebro até a pele. Então, você tem que ter os níveis de insulina bem controlados. A resistência insulínica, que seria a pré-diabetes, ela é uma prevalência na sociedade. Hoje, dificilmente a gente recebe um paciente no consultório e mede a insulina dele de jejum, a gente não encontra uma diabetes alterada, uma insulina alterada. Por quê? Porque o hábito do paciente hoje é comer basicamente açúcares, farinhas e grãos dentro da sua dieta. E se a gente quer exercer prevenção, você tem que diminuir isso. Tem que diminuir a quantidade de açúcar que utiliza, tem que diminuir a quantidade de farinha branca, principalmente, que entra na sua mesa, e tem que diminuir a quantidade de processados de forma geral. Para fazer isso, caminhar numa alimentação mais natural, né? De 2016 para cá, Bispo, tem uma prática terapêutica que entrou em cena com uma expressão maior, que é o jejum. Né? O famoso jejum intermitente. Isso é realmente, então hoje é científico. Realmente é comprovado. Porque nós fazemos muito o jejum pela oração, pela espiritualidade. Pelo próprio conhecimento bíblico, né? E agora isso tornou científico. Totalmente. Tanto é que o prêmio Nobel de 2016 foi um biólogo que descreveu os efeitos positivos, os efeitos terapêuticos do jejum no mecanismo de autofagia que a gente chama, que é a renovação das células velhas e degradadas do corpo. Ela melhora quando a pessoa está em jejum, ela está há mais de algum tempo sem se alimentar. Esse algum tempo, o divisor de água seria 12 horas. 12 horas é o mínimo. Sim. 12 horas é o ponto de virada. A partir de 12 horas em jejum, o corpo humano ele entra em processo de jejum metabólico de fato, e é quando as células melhoram a sua renovação. Naturalmente os hormônios se equilibram mais, o paciente melhora o corpo de forma geral. E qualquer um pode fazer esse jejum intermitente, ou como é que funciona? Se você for parar para pensar, Vitor, não é uma coisa muito difícil de fazer. Se você faz a sua última refeição às 19 da noite hoje e faz a primeira refeição do dia seguinte, depois das 7 da manhã, você já fez um jejum. Então não é nada do outro mundo, não. É uma coisa praticável. Contraindicação você não vai ter, porque se você for ver, muitas pessoas já fazem isso sem perceber. Qual é o grande problema? O grande problema é que o jejum sozinho não resolve a situação. O problema é que você precisa associar o jejum a uma mudança de hábito. A qualidade da alimentação logo em seguida. Então fiz jejum e fui comer um hambúrguer. Adiante, você faz o jejum de 14 horas e quebra o jejum com pão, biscoito e açúcar. Pão com leite, como é que é? Leite com café, leite com Toddy. Exato. E pão com manteiga. Pronto. Aí você vai estar enxugando gelo. Estourou, né? Tudo. Você jogou uma bomba de insulina na hora que você acabou de comer. Aí talvez vai fazer até pior, né? Até piora. A resposta disso é impressionante. Nós vemos hoje casos de reversão, de controle de doenças crônicas graves, desde uma pré-diabetes até um câncer avançado em estado de metástase. Nós temos como exercer um controle muito bom com a prática do jejum e a mudança de hábito alimentar como pano de fundo. Isso daí é uma coisa que você pode colocar em prática sem despender de dinheiro nem nada. E aí, doutor João? E gasta menos, que come menos. Come menos. E aquela história de comer de 3 em 3 horas? Pois é muito importante ter esse conceito. Todo mundo que quer ter saúde hoje precisa estar disposto a quebrar paradigmas nutricionais. Que a ciência nutricional, ela evolui muito rápido.
Nós não tínhamos estudos como a gente tem hoje dentro da área nutricional. Então é natural que alguns paradigmas se quebrem. O paradigma do comer de 3 em 3 horas, ele foi criado em cima de uma ciência nutricional de multiprocessados. Quando você come um pedaço de pão, por exemplo, esse pão ele tem energia que vai durar 2, 3 horas no seu organismo. Ele não dura mais do que isso. Aí a glicose vai lá pro pé, baixa, a fome aparece, fica fraco, bambo. Exatamente. Aí eu tô com bambeira, né? Lógico. Exatamente. Aí a pessoa ela se condiciona a ter que comer de 2 em 2, de 3 em 3 horas. Então, essa é uma ciência que veio para tampar o problema do tipo alimentar que a sociedade começou a adotar, que é comer a comida rápida, a comida pronta, que é um pão, um bolo, uma confeitaria, eu não tenho nada contra as padarias, mas elas já estão se adequando a essa necessidade, trocando a farinha branca pela farinha de oleaginosas, farinha de castanha, farinha de amêndoa, farinha de amendoim. Hoje tem muito recurso para você fazer a troca elas por elas e isso não tem impacto às vezes nem financeiro, nem de produção dentro de um sistema desse. É adaptável e muitas já estão se adaptando. Por causa Aliás, do apelo. o problema da dieta é a culinária. A culinária. Porque o cara, você está com fome e chegou a hora de comer, tem seu horário, você precisa comer alguma coisa. Não dá tempo de você ir pensar. Quer dizer, a culinária, e aí se come muito por hábito. Muito. E o hábito vem pela cultura da família. Total. Então, se corrige a cultura e se constrói o hábito correto, aí fica natural. Você come nos mesmos horários, só que o efeito é completamente diferente. Completamente diferente. Hoje, uma pessoa que faz uma alimentação natural e evita multiprocessados, ela faz aí 3 refeições no dia, em média. Não mais do que isso. Seria já um exagero, ela nem consegue se alimentar com tanta frequência. Porque o valor nutricional da refeição dela é muito maior. Ela não precisa buscar combustível de 2 em 2, de 3 em 3 horas. Ela tem combustível suficiente para funcionar 6, 7, 8 horas em jejum sem sofrer com isso. Por isso o jejum intermitente casou de forma perfeita com esse paradigma novo da ciência da vida natural, da vida saudável. Né? Doutor João, uma coisa que as pessoas têm, uma coisa que eu tenho percebido, que tem muita curiosidade hoje, que as pessoas geralmente perguntam, né, eu acho interessante, se eu tenho uma família que tem uma doença genética predisposta, necessariamente eu vou herdar aquela doença ou tem como quebrar esse ciclo? Robson, já tem trabalhos estatísticos que mostram o seguinte: 3% dos cânceres em atividade são definitivamente genéticos. Você não tem como fugir. 3. Aí os outros 97%? Os outros 97% existem fatores que nós chamamos hoje de epigenéticos, que estão acima da genética. Fatores que são gatilhos. É como se fosse um conceito seguinte: você tem uma arma que está cheia de bala no coldre. Ela não vai matar ninguém. A não ser que você pegue essa arma e puxe o gatilho. Esse pegar a arma e puxar o gatilho é a epigenética. Você tem ali um histórico cheio de bala da sua família dentro do coldre. Mas se você não puxar o gatilho da epigenética, que é o quê? Alimentação rica em o meio todo esse meio ambiente. Tudo. Dentro da sua cultura, o que você come. Vida emocional, estresse. O câncer hoje não se trata câncer se não for tratar o emocional. E o emocional é um fator epigenético muito importante, né? Se você não gerencia as emoções, a emoção descontrolada pode ser um gatilho para o câncer. Em geral, o câncer está em cima de um tripé, que é intoxicações crônicas, desnutrição, por causa de uma alimentação desbalanceada, e conflitos emocionais. Se você quer tratar o câncer, qual você é o primeiro? O primeiro, intoxicações crônicas. A vida poluída. Muito metal tóxico, alimentos condimentados, conservantes, ar poluído, fumaça de cigarro, cádmio, níquel. Você entra em contato desde... Hoje já tem estudos, você pega amostra de sangue no cordão umbilical, numa maternidade, e manda para análise, o bebê já nasce com metais intoxicando o organismo dele. Porque herda da mãe, porque o ambiente placentário já tem metais tóxicos. Então, você quase que não tem como fugir hoje 100% da poluição. Você tem como minimizar os impactos. Então, a intoxicação, desnutrições crônicas, falta de nutrientes e conflito emocional. O câncer sempre tem essas 3 faces. E se você não trata as 3 faces, você não trata o câncer. Perfeito. Então, 97% é epigenético. 97% é epigenético. São cânceres que você poderia controlar ou evitar
tendo práticas e hábitos saudáveis. Então, né? 3% eu vou na quebra de maldição. Exato, exato. 7% Você sabe qual que é o grande problema disso, Vitor? O problema é o quê? É que essas doenças são graves. Quando ela aparece, mostra a cara, ela tem uma evolução rápida e a pessoa tem pouco tempo para mudar coisa demais. Você tem que fazer uma revolução, você tem que converter o conceito, a mentalidade dela em diversos aspectos, desde as emoções até a forma de comer. E às vezes não dá tempo. Então, por isso que a medicina precisa ser preventiva. Por exemplo, quem está ouvindo esse podcast agora e não tem câncer, vai começar a dar uma atenção especial para intoxicações, para desnutrição, para conflitos emocionais. E isso já naturalmente vai te gerar uma prevenção muito maior de problemas que você poderia ter no futuro e vai evitar se você tratar aquela mágoa que você está carregando aí no seu coração já de muito tempo. É isso aí. Por isso que a saúde, ela passa pela saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Sem dúvida. Se você não tiver saúde emocional, saúde espiritual, você meio que não tem mecanismos para uma saúde física plena. Porque há uma inter-relação. Total. E isso é tão verdade que, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, o médico ele era proibido de expressar a fé ou abordar esse conceito de espiritualidade dentro de consultório. Porque pensava-se que você poderia estar usando disso para persuadir o paciente para o seu tratamento. Isso era proibido por código. De 2, 3 anos para cá, nós somos orientados pelo conselho a abordar a espiritualidade. Porque é mais do que provado que o paciente que tem fé, ele consegue mudar hábitos com mais facilidade. Isso tornou científico. Eu vi várias universidades que, com os cursos de medicina, inclusive interrelacionando comigo mesmo, sobre esta forma de espiritualidade. E Harvard mediu isso, fez com que isso transformasse em um parâmetro de medicina científica. Exato. Não é mais uma impressão. Tudo isso, pacientes que recebem a oração, que creem em Deus, pacientes que recebem a oração de perto, curam mais rápido. Não é? Eu tenho essas estatísticas bem organizadinhas. Em amostras, não é? Pacientes isso no Ciência e Fé, né? Eu pus Tem isso. muito. Pus. O paciente que recebe a oração de longe, o paciente que não recebe a oração, Exato. Tudo isso interfere no procedimento curativo. Hoje isso entra dentro de um segmento que é usado a expressão que ainda não é bem reconhecida pelos conselhos, mas é a medicina quântica, né? Que é uma visão quântica da saúde. O espiritual e o quântico, eles estão entrelaçados. E se você tem uma visão quântica do corpo, quando eu digo quântico, eu me refiro a emoções, ao ambiente biofísico que você está inserido, em tudo que você vive desde o início da sua vida até hoje, isso vai impactar na sua bioquímica lá na frente. Ele é quântico porque o conceito da teoria quântica é o conceito da teoria de energias. A energia se faz através de campos energéticos. Todo o nosso corpo tem campos de energia. Cada órgão nosso tem campos de energia. E como a emoção trabalha e interfere nos campos de energia, então tem toda uma integração. Né? Não só com a emoção, mas como isso aqui também. A radiação celular, radiação de fios, enfim, porque nós temos um campo energético e ele então interage com os demais campos. Exato. Quando você está no mundo da energia, você tem que tomar cuidado, porque há uma interação muito... Você quer ver um exemplo simples, Bispo? Uma coisa que eu vivenciei isso durante uma pós-graduação que eu fiz. Foi orientado o seguinte: pega o seu celular em casa, abre e pesquisa quantas redes Wi-Fi, principalmente quem mora em prédio, quantas redes Wi-Fi tem no seu edifício. E aí você abre e pesquisa dentro de casa, sempre tem um lugar dentro de casa onde o sinal da internet é horrível, corta o sinal da internet. Esse tem que ser o lugar que você dorme. Começa a dormir ali, põe um colchãozinho ali no chão, nesse lugar onde não pega o sinal, e dorme 2 noites ali, você vai ver a qualidade do seu sono como é diferente. Né? Por quê? Porque o quântico e a energia interferem muito na sua saúde física, né? e na biologia do corpo. Né? E isso às vezes é completamente desvalorizado por paciente, não tem noção disso. Né? Você não tem ideia que dormir com o celular ligado ali do lado da cabeceira da sua cama está atrapalhando. Está interferindo. E isso pode estar sendo o gatilho de um problema que vai aparecer lá na frente. Beleza, gente, chegamos ao final do nosso podcast de hoje. Estamos falando sobre saúde em plenitude, vida,
Dr. João Paulo, eu e o Vitor, e eu quero me encerrar por aqui. Você que mandou as suas perguntas, você que interagiu conosco, espero ter respondido durante o bate-papo. A gente planejou para ser assim. Pegamos algumas perguntas e algumas interferências e já para ganharmos tempo. A gente quer tentar fazer o podcast em 20 minutos, com mais qualidade, e que você também, né, ganhe mais, porque a vida hoje nem sempre temos uma hora para a gente ouvir uma matéria e entender completamente. Você que me acompanha, saiba que eu estou com muitos assuntos já hospedados no YouTube e no SaraPlay, né? Nós tivemos a islamização da nossa geração, nós tivemos avivamento, evangelismo, nós tivemos tatuagem, nós tivemos tantos temas, vida após a morte, né? Tivemos também sobre os temas da família, filhos. Vê lá a lista de temas disponíveis, a agenda perfeita, que muita gente tem elogiado, né? Todos eles estão já hospedados para você. Vá, compartilhe com seus grupos, não esqueça nunca de você também se inscrever nos nossos canais, no YouTube e também no SaraPlay, tá bom? Que estará à sua disposição. Se você puder, vai no pacote full, não podendo, vai no gratuito, mas vai, isso que é importante. Chegamos ao final, muito obrigado, meu querido amigo Dr. João, obrigado, Vitor, que está aqui sempre conosco, e agora agradeço a você também. Quero te pedir para você dar um like aí, se você gostou do bate-papo de hoje. Quero dizer que esse conteúdo vai estar postado tanto no nosso canal do YouTube quanto no SaraPlay. E também disponibilizado em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, e você pode interagir. Pega isso aí, manda o link para os seus amigos, para os seus grupos. Por favor, me ajude a divulgar vida, conhecimento, me ajude a divulgar, né, uma matéria dessa que é muito rica, de muita informação. Ajuda muitas pessoas. Quero te lembrar do livro Saúde, Beleza e Longevidade, escrito por mim e pelo Dr. Zé Maria Araújo, que me ajudou nesse livro. Também tem a contribuição do Dr. Rodrigues aqui, também Zé Rodrigues, enfim, tem aqui muita gente querida. Tem um outro meu que é Saúde e Alimentação, que também é um segundo livro, foi o primeiro que eu editei, inclusive. Sempre nessa linha de mostrar o que é saúde, o que é doença, como prevenir, trazer cultura para nós, tá bom? Que Deus abençoe vocês, vamos orar, e quero lembrar que semana que vem estaremos juntos nesse mesmo horário. Então, feche os olhos, põe a mãozinha no coração, se está com alguém que você ama, abraça, vamos fazer aquele toque de energia positiva, de vida, uns para os outros, amém? Pai, obrigado por cada amigo que está conosco, por cada vida querida, e eu peço a tua bênção, a tua graça, que o Espírito Santo ajude e fortaleça cada um. Abençoa esse tema que foi discutido, que seja vida para os que nos acompanham. Ajude-nos a viver como tu disseste, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, e vida plena, e vida completa. Ajuda-nos a atingir esse ideal, esse plano do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Doutor João, como é que acha o senhor lá na internet? @dr.joaopaulo. Perfeito. @dr.joaopaulo. dr.joão. É isso. Beijo no coração. Semana que vem estaremos juntos. Manda aí seu coraçãozinho. Fale conosco. Até lá.